Eu imagino que você já tenha reparado em palavras como gonna, ain't e wanna. Nesse vídeo, vamos entender o que elas significam e quando usá-las. Primeiro, o que elas significam. Gonna acontece quase sempre antes de verbo e é a junção dos sons going e to. I'm going to talk to him, ou se você preferir, I'm gonna talk to him. Gotta é a junção entre got e to. I got to go, ou I gotta go. Gotcha é a contração de got you. I got you, ou I gotcha. Wanna é a junção fonética entre want e to. I want to hold your hand, ou I wanna hold your hand. Let me corresponde a let me. Let me go, ou let me go. Gimme corresponde a give me. Give me a break, ou give me a break. Ora representa as palavras out e of. Get out of here, ou get out of here. Sorta refere-se a sort of. I sort of like her, ou I sorta like her. Kinda representa as palavras kind e of. This kind of stuff, ou this kind of stuff. I'ma é uma forma ainda mais reduzida de I'm going to. I'm going to talk to him, ou informalmente, I'ma talk to him. Do know vem da Inglaterra e refere-se à junção entre don't, ou doesn't, e know. I don't know what to do, ou I do know what to do. Have to corresponde a have to. I have to do it, ou I have to do it. Ain't pode representar am not, are not, is not. He's not my real dad, ou he ain't my real dad. Ain't também pode representar has not ou have not. I haven't seen it yet, ou I ain't seen it yet. Agora vamos falar um pouco sobre o uso dessas contrações. Gonna, gotta e wanna já conquistaram seu espaço na língua inglesa. Não podem mais ser consideradas gírias. São palavras que, nos Estados Unidos, por exemplo, são usadas por quase todo mundo o tempo todo, inclusive por pessoas com bom nível de instrução. Usadas por palestrantes e comunicadores, aparecem em nomes de livros e de músicas e são bem comuns na televisão e no rádio. Mas fora dos Estados Unidos, você também vai encontrar essas palavras, no Canadá, na Austrália, no Havaí e mesmo em outros países. Isso significa que nós devemos usar essas palavras? Não necessariamente. A nossa responsabilidade principal é entendê-las quando elas cruzarem o nosso caminho. Quanto a empregá-las, aí depende do seu grau de familiarização com elas. Se as pessoas ao seu redor usam essas palavras no dia a dia naturalmente, então talvez você comece a usá-las naturalmente também. Agora, se você é o único que usa esse tipo de vocabulário, então pode soar meio estranho. Por exemplo, quantas vezes você já se deparou com gonna, gotta e wanna? Quais eram os contextos? Você lembra? Usam essas palavras aqueles que estão familiarizados e, portanto, confortáveis com elas. Caso contrário, precisamos apenas entendê-las quando elas surgirem. A familiarização vem com o tempo. Na hora de escrever, em geral, é preferível evitar essas palavras, a não ser que a situação peça. E no inglês falado, em situações formais, é verdade que é mais seguro evitar coloquialismos como esses. Mas mesmo isso é discutível, porque, por exemplo, se você for entrevistado por um americano para uma vaga numa empresa, é bem provável que ele use
gonna, gotta e wanna naturalmente durante a conversa. Ou seja, a dica geral é evitar exageros e prestar atenção em como, quando e por quem essas palavras são empregadas. Gotta, além de got to, às vezes também pode ser got a. I got a new job. I got a new job. Da mesma forma, wanna, além de want to, pode ser também want a. I want a new job. I want a new job. Em do know, gotta e gotcha, o pronome I pode ser omitido se você assim preferir. Is Jane home today? Do know. Gotcha é um coloquialismo que pode representar got you em diferentes momentos. Aqui vão dois deles. Know what I mean? Yeah, gotcha. Nesse sentido, gotcha quer dizer entendi o que você quis dizer. He got you something nice. Já aqui, he got you something nice quer dizer ele te comprou ou te conseguiu algo legal. Ain't é uma palavra muito conhecida, encontrada em literatura de língua inglesa, pelo menos desde o século XVII. Mas é uma palavra meio polêmica, porque, embora no século XIX tenha sido usada pelas classes altas da sociedade inglesa, hoje ela é vista por alguns no Reino Unido e ao redor do mundo como uma palavra utilizada por indivíduos com pouca instrução. Nos Estados Unidos, ain't é frequentemente encontrada no sul do país e até entre pessoas instruídas, embora seja mesmo mais comum nas zonas rurais. Um dito popular bem conhecido é If ain't broke, don't fix it. Se não está quebrado, não conserte. Lemme, gimme, sorta, kinda e hafta são sons que surgem naturalmente quando conectamos as palavras na hora de falar, sobretudo no inglês americano. Claro que nós não precisamos necessariamente conectá-las desse jeito, seja na hora de falar e muito menos na hora de escrever. O importante mesmo é reconhecê-las caso elas apareçam pelo caminho e usá-las com moderação. I'm é bem coloquial e, como vimos, quer dizer I'm going to. É bem menos comum que I'm gonna ou I'm going to, mas você pode encontrar em filmes, seriados, comédias, principalmente do tipo stand-up, músicas como I'ma Break It Down, do rapper Eazy-E, e por aí vai. Bom, essas são as palavras, em maioria, bem conhecidas mundo afora, e num outro vídeo a gente vai dar uma olhada em algumas outras que também são interessantes. Se você gostou, aproveita para curtir e compartilhar nossa página no Facebook, e lá você vai encontrar mais vídeos também.